Estamos tratando da matéria ainda Maneiras e Costumes. O nosso livro, digamos, que é o nosso trilho para os estudos, são as edições IBAD, matéria escrita pelo pastor Patrick César da Silva, e sempre friso que é um prazer tê-los aí do outro lado. A visão bíblica sobre higiene, estou aqui na página de número 70. E na narrativa bíblica encontramos uma construção essencial para compreender o que significava para os judeus a questão da higiene e do cuidado do corpo. Identificamos os mesmos princípios encontrados na relação com os alimentos. Os cuidados com o corpo e com a higiene estão ligados a uma lógica religiosa. Claro que a dificuldade deles era muito maior do que as nossas. Ora, naquela época não tinha saneamento básico, não tinha água encanada e por aí vai as facilidades que temos hoje e as dificuldades que eles tinham naquela época. E levavam muito a sério, sim, a questão da higiene corporal, a higiene física, assim como a questão da alimentação que nós já vimos até inclusive. Os cuidados com o corpo e com a higiene estão ligados, como eu falei, a uma lógica religiosa, ritualística até inclusive. Ser ou estar limpo sempre estava relacionado à dimensão espiritual, destacando um bom ou mau relacionamento com Deus. Então, a sujeira, digamos, física, a falta de higienização, ela conotava um aspecto da vida espiritual na visão dos costumes da época da nação de Israel. Por isso que em determinados rituais era necessário que se apresentasse a Deus com roupa e corpos limpos e também uma barba e cabelo cortados e limpos até inclusive. Então o padrão de limpeza dos judeus estava diretamente ligado ao que Deus esperava do seu povo. Então isso é muito nítido, é muito claro na lei de Moisés, que regulamentava a questão, sim, da higiene corpórea, da higiene pessoal. Inclusive, os sacerdotes, quando se apresentavam diante de Deus, era de roupa trocada, de tomado banho e assim por diante. Não à toa, o sumo sacerdote, logo depois da apresentação do sacrifício no altar de bronze, falando agora do tabernáculo, logo em seguida tinha uma bacia de bronze, onde evidentemente que depois de ter levado a efeito o sacrifício, as mãos sujas de sangue, assim por diante, roupa, havia o quê? Uma limpeza de mãos, uma limpeza de rosto, que seja, e troca de roupa para poder se apresentar diante de Deus. Então, sim, a higiene, a limpeza tinha um aspecto religioso e um aspecto ritualístico na nação de Israel. Não só o sacerdote, mas a nação como um todo até inclusive. A higiene do corpo, página de número 71. O clima quente e seco da Palestina dos tempos bíblicos favorecia o hábito de se tomar banhos frequentes, lógico. A temperatura elevada e o clima traziam uma quantidade enorme de poeira, fazendo com que as pessoas buscassem se banhar. Nas tradições rabínicas encontravam-se princípios que exaltavam o hábito de tomar banho. Olha que interessante. Para alguns rabinos, tomar banho estava relacionado com uma prática de cuidado com o corpo que exaltava a Deus e que fazia reconhecer que somos realmente a imagem e semelhança dele. Então, a limpeza, a higiene pessoal trazia esta conotação. Se para aquela época era assim, eu penso que para a nossa época uma questão até social não mudou, não só espiritual, mas uma questão social também. Página 72, os cuidados com a barba e cabelo, eles também tinham, evidentemente, ali, claro, lógico, todos os homens usavam barba, a média, digamos assim, homens de cabelo comprido também, mulheres evidentemente sem barba, mas cabelo sempre comprido e tal, e a higiene pessoal do cabelo, mulher, cabelo e barba homem, ela era
por assim dizer, cobrada, por assim dizer, era uma forma que você mostrava a tua relação com Deus, e justamente até na sua higiene pessoal. Página 73, uso de cosméticos e perfumes. Muitas sociedades antigas faziam uso de cosmético com finalidade estética e para a proteção da pele, inclusive. Devido ao clima seco e condições constantes de tempestades de areia, era muito comum isto. Homens e mulheres usavam um tipo de óleo sobre a pele para evitar ressecamento ou que a pele ficasse ferida. Então, sim, eles usavam cosméticos ao Antigo Testamento, à época do Antigo Testamento, melhor dizendo. Um caso é de proteção e, evidentemente, também um caso de estética. Então, portanto, trazendo para nós hoje essa maneira e costume da nação de Israel, é do que a gente está tratando, dos tempos bíblicos, não há problema nenhum, zero problema para o uso também de produtos cosméticos para nossa atualidade. Claro que não. No caso dos perfumes, vemos que o Antigo Testamento destaca um forte aparato cultural em que a perfumaria ela era muito comum, inclusive. As fragrâncias das mais diversas eram destacadas nas passagens bíblicas, tanto para retratar situações de festejos, velórios ou de demonstração de afeto ao presentear pessoas. E há um texto aqui em Êxodo 31:11 que diz o seguinte: e o azeite da unção, o incenso aromático para o santuário farão conforme tudo que eu tenho mandado. Então me parece que fazer perfume era até uma ordem divina. Nós encontramos também em Êxodo 35:15 que diz o seguinte: e o altar do incenso e os seus varais e o azeite de unção, da unção e o incenso aromático e a cortina da porta para a entrada do tabernáculo. Outra referência também em Êxodo, que é Sefer Shemot, ou seja, livro de Êxodo, o livro da saída, capítulo 37, verso 29, que diz o seguinte: também fez o azeite santo da unção, o incenso aromático puro, qual obra do perfumista. Olha que interessante. Então, perfume, sim, era usável nas questões culticas e também na questão pessoal da nação de Israel, Antigo Testamento, claro. Veja que nos textos em destaque, que a gente acabou de citar, encontramos a preocupação divina na condução dos tipos de óleos e especiarias aromáticas que deveriam ser utilizadas no tabernáculo. Isso é muito importante. Livro de Cantares, página 74 aqui, vemos como o tratamento entre os apaixonados eram comparados aos tipos de perfumes. Cantares 1 e 3, capítulo 4, versículo 10 também. Já em Provérbios, identificamos que o sábio fez um alerta para os jovens em relação à mulher adúltera, que utilizava-se das artimanhas e potencial sedutor dos perfumes para enganar os jovens imprudentes. Eu não estou dizendo que agora tome cuidado com quem está usando perfume, mas o que a gente está dizendo, o que a Bíblia está informando, sim, é que havia o uso regular de cosméticos e perfumes na antiga aliança. É uma maneira e costume da nação israelita. E por fim, página 74 ainda, uma breve questão para nossa reflexão, que diz o seguinte: compreendendo os princípios bíblicos sobre higiene com o corpo, podemos entender que cuidar dele pode ser uma forma de desenvolver a espiritualidade? É uma pergunta. Será que vivendo de forma saudável e valorizando hábitos de higiene, podemos glorificar a Deus? Pense em atitudes que possam levar a aprimorar essa espiritualidade e, assim, conduzir outras pessoas da sua comunidade às mesmas práticas. Ou seja, essa questão de reflexão, ela incentiva, sim, o cuidado com a alimentação, o cuidado também com o corpo físico. Não é pecado, claro,
com muito cuidado, sem exageros e tal, e com muito bom gosto também, não há problema nenhum no uso de cosméticos, de perfumes, e também não há problema nenhum se você tiver uma alimentação regada para que seu corpo sofra os benefícios e, evidentemente, não os malefícios. Pois bem, página 77, capítulo 3, padrões culturais e formas de se vestir. Anteriormente, em outros áudios, nós estudamos os princípios e parâmetros estabelecidos por Deus para que possamos cuidar do corpo através da higienização. Vimos como nosso cuidado com o corpo pode favorecer bem-estar e uma vida, evidentemente, saudável, como também glorificar a Deus com nossa atitude. Vimos ainda como Deus valoriza essa postura de cuidado com o corpo e com a higiene. É uma, digamos assim, uma postura totalmente aprovada por Deus e até digo mais, até incentivada pelas Escrituras. Então, nesta próxima aula, nos próximos vídeos, iremos nos dedicar a compreender como o uso de vestimentas tem um significado específico, tanto para a proteção quanto para transmitir um significado cultural do que nós fazemos. Formas de se vestir e a Bíblia. Formas de se vestir e a Bíblia. Vamos entender isso? Página 78. Logo após a queda do homem e da mulher, a primeira providência de Deus foi criar roupas para que o casal passasse a usar. A ação de Deus foi criar roupa para o casal, isso está muito claro. Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Agora pare para acompanhar meu raciocínio. O homem, quando peca, ele se veste, mas a roupa dele não era adequada. Deus, quando vai de encontro ao homem depois que ele peca, digamos assim, que ele transgride, que ele desobedece, Deus também o veste de maneira adequada. Então, me parece que até o ser humano, não vou entrar no mérito da questão agora, buscou uma forma de se vestir. E Deus também, vendo que a forma que o homem se vestiu ali não era adequada para aquele quadro, para aquele momento, para aquele contexto, Deus veste o homem. Agora, observe um fato interessante. Então, as vestimentas, elas existem desde o Éden. Observe isto. Eu acho bom a gente levar em consideração essa questão. Você já parou para pensar o porquê de Deus estabelecer vestimentas para que cobrisse o corpo? É uma pergunta. Vemos a partir do texto de Gênesis que Deus não nos dá uma explicação muito clara sobre isto, mas estabelece que os seus corpos sejam cobertos. Deus não falou, olha, vista essa roupa por isso, por isso e por isso. Deus não explicou isso. Mas ficou claro que Deus, ele deseja que o homem se vista, que a mulher cubra a sua nudez, e o homem também da mesma forma, e não deu maiores explicações. Podemos compreender que essa determinação divina veio através do fato de que, agora no pecado, o homem e a mulher passam a ter um olhar e pensar contaminados com a maldade e com o senso de bem e de mal, possibilitando a realização de vários problemas, inclusive a prática de algum tipo de violência sexual por conta da exposição do corpo, ou simplesmente pelo simples fato de estar sem ela, poderia promover a defraudação do outro. Então, isso são questões subjetivas para a gente aplicar e pensar do motivo que Deus não deu explicação de vestir o primeiro casal no Éden depois da queda. E isso, de fato, aconteceu. Então, durante a narrativa do Antigo Testamento, podemos ver que as roupas assumem significados distintos, a depender de quem esteja usando ou frente à situação que esteja sendo vivenciada. No caso de José, por exemplo, ele assumiu a ideia de status social, quando ele se veste, Gênesis 37:3. Pode também significar uma condição emocional, como no caso de Mardoqueu, Esther capítulo 4, versículo 1. Ou ainda ser instrumento para fortalecer a missão
ministerial de um grupo de indivíduos, como é o caso dos sacerdotes. Êxodo 38, uma roupa específica para isso. Então, uma roupa pode ser utilizada como instrumento para transparecer as intenções de um indivíduo, como no caso da mulher adúltera, que está lá em Provérbios, capítulo 7, versículo de número 10. Então, a vestimenta, ela carrega em si uma série de significados, e nas próximas aulas nós vamos entender essa questão a miúde.